Vou iniciando aqui, só a nível de oficializar. A gente vai começar a sessão de Fine Tuning e Federated Learning. O primeiro a apresentar vai ser agora o Iago. Você tem 10 minutos para a apresentação e 5 de pergunta, então fique à vontade. Eu vou colocar aqui o cronômetro só para responder o que eu passo. E aí, quando quiser que eu passe os slides, você eu vou dar um chacoalhar a mão aqui. Fique à vontade, viu? Obrigado. Bom, eu sou Iago, sou aluno de mestrado aqui no laboratório LSC, aluno do professor Sandro. E eu vou apresentar o primeiro resultado ali da minha pesquisa de mestrado, que é uma avaliação de memória para aceleradores de matrizes RISC-V. Bom, entrando um pouco do porquê que a gente está fazendo isso, né? Matrizes são a base de todas as atividades de AI que a gente está tendo hoje, LLMs, Transformers, CNNs, todas elas se baseiam em operações de matrizes, pelo menos 70% do tempo ali, para executar suas funções. E está sendo muito importante você conseguir fazer isso de maneira mais eficiente, né? As GPUs que a gente tem hoje elas são muito boas para a parte de treinamento, porém para inferência a gente consegue produzir chips mais eficientes. Com isso, e também para conseguir alcançar mais desempenho, porque a gente está tendo uma diminuição dos ganhos de verdade quando a tecnologia de fabricação dos chips melhora, estão fazendo chips cada vez mais especializados e incorporando esses aceleradores diretamente nos processadores, como já fez a Intel, a ARM e a IBM nas suas arquiteturas mais modernas. Só que é difícil competir com essas grandes empresas, até porque as arquiteturas delas são fechadas, né? Então, por isso a gente está trabalhando em cima do RISC-V como uma arquitetura aberta que está apta e está interessada em receber contribuições para o desenvolvimento das suas instruções matriciais. Já existem dois grupos de interesse, um de AI e um de HPC, que trabalham ali para trazer temas dessas áreas e fazer otimizações dentro da arquitetura para isso. E existem pelo menos 3 task groups, grupos de trabalho que estão ali querendo implementar extensões, instruções, tudo para operar em cima de matrizes de diferentes maneiras dentro da arquitetura. Bom, o problema é como é que você vai sugerir alguma coisa sem saber de fato o que vai ser o resultado disso. Você pode fazer uma análise ali em código, escrever e falar, não, o código vai ficar melhor. Mas e o desempenho? Como é que você tira o desempenho do que você está propondo? Sem de fato produzir um chip, porque isso é uma parte muito custosa, demora muito tempo. A solução é simulação. É uma resposta meio simples, mas simulação é o que vai te dar essas informações, porém não é qualquer tipo de simulação que vai te dar esses resultados. Porque, por exemplo, você pode fazer uma simulação funcional, que vai te trazer o código ali, vai rodar o código e vai te dar um resultado de validação do que está acontecendo. Mas ele não vai trazer para você o comportamento interno do hardware, que envolve temporização, que envolve latência de memória, largura de banda, tudo isso tem que ter uma simulação muito mais detalhada. E por isso a gente está tentando atacar esse problema usando o Gen5, que é uma plataforma de simulação bem mais detalhada e que consegue trazer para a gente todas as informações de tempo e que vão ajudar a guiar a construção de chips no futuro. Bom, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi desenvolver um modelo de instruções matriciais para operar em cima desses valores, e algo que seja semelhante ao que está sendo discutido já dentro dos grupos do RISC-V. A gente, se baseando numa das propostas que foi ali e também na implementação de extensão vetorial, a gente criou esse protótipo mais simples das instruções que coloca 32 registradores novos, que são todos matrizes, 4x4 ali, podendo 32 bits, e criamos um pequeno conjunto de instruções que é o básico para fazer uma operação de convolução, por exemplo, ou qualquer multiplicação de matrizes. Inclui as instruções de load, store, de multiplicação e também uma instrução para zerar os registradores, porque quando você vai fazer um laço iterativo, uma hora você tem que limpar o registrador para poder fazer, recomeçar a próxima parte da multiplicação. Então, com essas novas instruções, um kernel de multiplicação, aquele mais simples, que usa 3 laços, ficaria mais ou menos com essa carinha aqui. E além das instruções aqui, que eu marquei em vermelho, o que mudou de fato é o nosso passo aqui na operação. Ele não é mais um passo unitário, ele é um passo do tamanho do registrador, ou pelo menos do tamanho da linha ou coluna que está sendo utilizado. O que a gente ganha com isso? A gente vai ter menos saltos condicionais ali durante o código, a gente vai operar em mais dados ao mesmo tempo
E com isso a gente tem tanto uma redução de tempo ali na parte de controle, quanto em paralelismo, né? Você faz mais dados ao mesmo tempo. E fazendo uma conta assim, mais simples do que a gente pode esperar dessa operação, a gente acaba fazendo 2 operações de ponto flutuante para cada 3 elementos que a gente carrega para um elemento. Então a gente tem que multiplicar isso pelo número de elementos dentro de um registrador para conseguir uma ideia ali, por exemplo, de performance teórica. Pode avançar. Só que essa versão que a gente fez ali é uma coisa bem simples para testar o código, né? Quando a gente está operando de fato, a gente vai precisar de uma matriz muito maior para tentar reaproveitar mais ainda os dados, né? Aqui a gente tem à disposição de uma multiplicação, né, um pouco mais avançada aqui. Ela usa vários registradores para entrada, que são os azuis e amarelos, e vários registradores para saída, fazendo então um reaproveitamento de cada vez que você carrega um dado, né? Então aqui, por exemplo, esse M3 é carregado uma vez, mas ele é usado 6 vezes para fazer operações. Com isso, a gente conseguiu aumentar bastante o número de operações por elemento e alcançou então ali 38,4 operações de ponto flutuante em média. Já a base teórica que a gente pode alcançar está bem mais alta do que na versão mais simples. E tendo esse código, essa infraestrutura pronta, a gente testou diferentes configurações de hierarquia de memória, que é o que a gente está tentando avaliar, né? Que a gente está avaliando nesse trabalho. E aqui a gente pode ver uma hierarquia de memória de um computador mais usual, certo? E a NPU é justamente essa unidade que faz os processamentos matriciais. A gente testou colocando ela em diferentes pontos da hierarquia de memória, então compartilhando a cache do processador, indo acessar diretamente a DRAM, acessando a L2 com a cache própria, e cada um desses pontos que ele está acessando esses dados tem diferentes restrições de largura de banda e latência. Pode passar. E aí, fazendo todas essas plotagens, a gente criou esse gráfico aqui, que tem para cada linha um valor diferente do que foi simulado, né? Variando aqui então o tamanho das matrizes de entrada e dando então o desempenho que a gente atingiu de pico da execução. A gente vê que existem 2 saltos grandes aqui nas execuções, sendo que o primeiro deles é apenas adicionar uma cache, então é a linha mais baixa, né? Ele está conectado diretamente na memória. E ali em cima, as 2 linhas superiores que estão em níveis maiores de cache. Elas têm uma cache L1 além da cache L2 que estava ali na execução. Bom, tendo então uma base do que a gente está fazendo entre diferentes modelos, a gente pegou o nosso melhor modelo, que é uma matricial, né, usa um produto interno, e quis comparar com o que tem hoje de referência na indústria, que seria o OpenBLAS, que usa multiplicação vetorial. Só que a gente tem um pequeno desafio, né? Aqui eu fiz uma ilustração que mostra mais ou menos como funcionam as duas, e a vetorial ela faz menos operações por elemento em relação à nossa. Então, para fazer, né, garantir que o máximo desempenho possível entre os dois seja o mesmo, a gente teve que fazer as instruções matriciais tomarem 4 vezes mais tempo que as instruções vetoriais. E com isso, a gente conseguiu botar esse outro gráfico aqui, que compara a nossa implementação, que está aqui em azul, com a implementação do OpenBLAS. E aqui a gente consegue 1,37 vezes, né, o desempenho do OpenBLAS, que usa vetores, fazendo um kernel parecido com o próprio do OpenBLAS, só que usando matrizes. E aqui a gente conseguiu alcançar cerca de 85% do máximo teórico de desempenho, que é aquela linha vermelha lá em cima. Aqui segue o mesmo padrão do outro gráfico, né, onde no eixo vertical tem o desempenho e no eixo horizontal a gente tem o tamanho das matrizes de entrada. A gente vê que, né, quanto maiores as matrizes, menos variação acontece, né, porque ali o desempenho já não está variando por questões de aquecimento de cache, de toda a parte de setup do sistema. E por fim, eu tenho esse gráfico aqui, que é uma análise de offline que mostra um pouco do que a gente pode esperar futuramente desse trabalho, né? Primeiro a gente tem 2 linhas verticais que correspondem ao vetorial e ao matricial, que corresponde à implementação que a gente tem ali do algoritmo.
Então a gente pode saber, a gente sabe que o vetorial ele não tem como avançar muito em termos de desempenho só por mexer com memória ou com colocar mais multiplicadores, né? Ele está limitado também pelo algoritmo, enquanto que o artificial ele já começa num ponto mais à frente para fazer para poder tirar o desempenho. Depois a gente vê de novo, né, aquele salto grande de desempenho colocando as caches para melhorar a eficiência do acelerador. E a gente vê também que a gente chegou bem próximo do limite máximo, né? Então, outros avanços em cima dessa parte de desempenho precisam ser tirados um pouco, talvez, do algoritmo, mas também de melhorar a microarquitetura que vai fazer as instruções serem ainda mais rápidas ou acontecerem ainda mais em paralelo. É isso. Bom, resumindo isso, então, né, a gente tem 1,35 vezes o desempenho do Open Glass e 87% do desempenho máximo teórico da versão vetorial. E a gente tem agora um simulador pronto que pode fazer explorar ainda mais dentro desse programa de memória. Obrigado. Muito obrigado, Iago. Muito interessante. Vamos passar agora para a parte das dúvidas. Alguém tem dúvida? Se não, eu tenho uma. Muito interessante a aplicação. Acho que principalmente a nível de otimização é muito interessante, porque a gente nunca percebe que mudar e fazer essas diferentes alterações podem causar impactos, como você conseguiu perceber até com o seu baseline, né? Eu acho que a minha pergunta é mais a nível de alguém que não entende tanto assim de otimização, seria a nível de você sentiu que teve algum contraponto com a otimização que vocês fizeram? Porque normalmente quando a gente fala a nível de conseguir melhorar a eficiência, conseguir reduzir o consumo de memória, às vezes a gente acaba pecando com relação à latência e outras coisas. Quando vocês fizeram essa aplicação, vocês sentiram que teve algum contraponto? Certo. O nosso trabalho foi justamente tentar otimizar a hierarquia de memória do sistema, né, ou pelo menos ter noções do que a gente pode esperar, dado um chip que vai ser feito ali na frente. Uhum. Então, nessa comparação, a gente conseguiu ver pelo menos que existe um requisito mínimo ali de memória para um chip que seja feito para essa aplicação específica. Porque, como aquele gráfico com as 5 linhas ali mostra, se você não tem nenhum tipo de cache, o desempenho ele fica tão próximo quanto o vetorial que já existe dentro do... Já está dentro do processador. Então, para você incluir isso, você precisa pelo menos dar o suporte mínimo ali para conseguir extrair um desempenho mais aceitável. E aí, né, a gente viu também que se você tiver, talvez, se puder gastar mais, né, para melhorar ainda mais, você vai querer colocar um pouquinho mais. Às vezes a gente sabe que o ganho não é tão grande, né? Vai ser num nível de otimização tentando extrair o máximo mesmo. Mas assim, de base, só uma pequena melhora ali de colocar uma pequena cache já aumenta bastante o desempenho esperado. Muito bacana. Acho que então é isso. Bora agradecer de novo a ele. Muito obrigado, Igor. Verdade. Isso. Agora a gente vai seguir para a próxima, que é do Mar. Eu não. É o Gabriel. É você, o Gabriel trocou com o Ian. Eu tinha trocado com o Gabriel. Você sim, cara, não vai fugir não. Fecha aí e só chegou. Isso. Obrigado. Por fim, me parece que era para ser às 2h30 ou às 3. Como assim? Você vai falar alguma coisa? Aí, você tá na sessão de 2h30 às 3. Era você a porta tá às 3. E antes no site estava às 3. No caso é entre as 2h30 e 3. Você tem um pendrive? Eu achei que ainda estava algum tempo para ver isso, cara. Eu achei que era 3 mesmo. Você quer ainda por Eu não tenho. Não. Não estava Ele ficou com ele. Como você vai passar? A gente pode perguntar pro Iago se consegue emprestar o dele, pô. Acho que dá para abrir aqui o WhatsApp, por exemplo. Abrir o quê? O WhatsApp. Eu acho que não. Tu consegue mandar pro... A gente pode pedir pro Iago e mandar pro Matheus, por exemplo. Posso mandar. Tá pra gente. Para quem manda? Iago, consegue emprestar o teu pendrive pro Matheus?
E ele consegue colocar o trabalho dele. Pode ser. Isso bem. Sim. Manda pro Matheus aí. Olha, eu te levou, então. Eu vou dar. Eu vou te falar com o Ah, não, não gostei. Você fez colocando Eles tinham que tirar foto do pessoal apresentando. A Cris, ela. Acho que ela ficou ocupada com. Ela passou e tinha pedido pra tirar foto. Perfeito. Já esqueci primeiro. Sem problema, sem problema. A gente vai bater depois então. Infelizmente você vai ter perdido a tua, cara. Dá pra colocar o pendrive nisso? Abriu e bate a foto só da frente. Etc. Quantos cientistas da computação são necessários para um PDF? Vai no arquivo desse negócio. Quanto isso? Já vai. Tirar a foto aí lá. Pode ser. Pra ela? Qual é a. Tá, os dois embaixo. Joga. Arrasta. Não precisa nem arrastar o pendrive só. Abre. Faz o seguinte. Agora você joga pra lá. Faz de lá pra, daqui pra cima e joga pra lá. Isso. Ctrl L. Pronto. Esse que tira a foto assim. Marcos, você quer? O quê? Patrocinar? Isso aí é muito bom. Nossa, assim, isso não ia conseguir, cara. É patrocinado pelo. Dividido aqui. Por favor. Isso aqui não dá pra usar tudo. Tá, opa. Tem que aprender aqui. É isso também.
Opa. Foi no... Não. História, né? É que eu apertei Ctrl L, mas ao invés de ele estar no PDF, ele estava só no Windows. Ah, não, apertei Windows L ao invés de Ctrl L. Isso. Agora o Divo I. Tirar a foto. Você tirou sua foto? Tirei, rapidamente. Antes da gente começar, Cara, um relâmpago. dá uma pausada aí, só pra gente bater uma fotinha. Dá um sorrisão aí. Não fiz essa barba hoje, cara. Gente, seguindo para a última apresentação da sessão, vai ser o Marco. Marco, você tem 10 minutos de apresentação e 5 de perguntas. Por favor. Fique à vontade. Gente, eu vou apresentar para vocês um pouco do meu trabalho de mestrado, o andamento dele, os altos e baixos. Eu espero que no final dessa curta apresentação ter uma discussão frutífera com vocês sobre as perspectivas e possibilidades de trabalho. Basicamente, a ideia do trabalho, em forma de título, é explorar os subespaços dos modelos numa arquitetura de Mixture of Expert em aprendizado federal. Aí vamos para uma pequena agenda, vamos ter uma apresentação do framework teórico, os conceitos mais importantes que são necessários para conseguir continuar essa discussão. Vou citar o problema que propõe resolver, a proposta para resolver esse problema, e um curto resumo do que tem sido feito, sido desenvolvido já, e os pequenos resultados apresentados. Bom, os modelos fundacionais, acho que todo mundo conhece, esses modelos treinados em gigantesco volume de dados de formato supervisionado, eles têm como vantagem apresentar boas características para as tarefas gerais, podendo depois ser tuneadas em tarefas específicas. Aí tem essa demanda por dados para fazer esse treinamento dos modelos. Tanto é que tem essa projeção feita ano passado, onde se estimava que o treinamento dos modelos atuais já ia precisar mais do volume de dados do que temos na internet, por exemplo. Aí aparece então o aprendizado federal, que pode ser utilizado para mitigar essa dificuldade de obter dados de qualidade pelos modelos. Ele também tem a vantagem de mitigar os problemas de privacidade e evita esse compartilhamento dos dados dos clientes. Mas o aprendizado federal ele se descobre a partir da percepção de que, na minha visão, ele só é viável dado o extremo poder que tem o backpropagation. E é aí que acontece o aprendizado federal, onde se mostra que, apesar de você fazer algo tão brusco como é a média entre os modelos de dois clientes treinados com dados diferentes, de você fazer isso, você consegue ter resultados aceitáveis. Claro, o teu tempo de treinamento ele vai aumentar, mas no final desse processo você tem uma acurácia um pouco melhor do que se treinasse apenas com os dados de um cliente. Mas, deixando isso em mente, que o maior problema do aprendizado federal, que torna ele possível, é essa média. Ele acaba deteriorando muito a informação do modelo e por isso acaba necessitando muito mais tempo para treinar os modelos. Bom, aí mais combinando esses dois termos, eles são duas áreas bem quentes dentro da pesquisa, tanto os modelos fundacionais como o aprendizado federal. Porém, apesar de serem tópicos bem quentes, ainda existe um espaço para a proposta de métodos de agregação que tomem em consideração características intrínsecas dos modelos fundacionais, como são os pequenos subespaços que compõem cada uma das tarefas. Vou explicar isso mais à frente. Utilizar essas características para fazer modelos de formas de agregação personalizadas ou mais próprias para os modelos fundacionais.
Dessa forma, aproveitando essas características, como eu baixo o subespaço das tarefas, ele é muito menor do que o espaço dos modelos. Isto é o que torna possível ferramentas como LoRa existirem, que você não precisa treinar todos os parâmetros do modelo para conseguir um desempenho numa tarefa específica. A maioria da pesquisa hoje em dia ela fica entre FedAbras e SGB. E destacando essa necessidade por métodos de agregação específicos. Então, partindo dessa característica que é a baixa dimensionalidade dos modelos, das tarefas que os modelos desempenham, é proposto o uso de arquiteturas dinâmicas para conseguir fazer o fine tuning desses modelos. Essas arquiteturas dinâmicas, a mais conhecida hoje em dia é Mixture-Expert, elas utilizam um roteador que ele vê a entrada tanto do modelo como um todo, como de uma camada específica, e ele consegue selecionar qual conjunto de parâmetros, qual LoRa, nesse caso, é mais próprio para fazer ter a próxima a saída da camada. Seguindo esse raciocínio, os modelos mais populares no ano passado e no início desse ano, eles utilizam de fato o Mixture-Expert de forma centralizada para seu treinamento. Aí, entrando em alguns trabalhos correlatos, por exemplo, esse aqui já começa a utilizar, ele ainda em 2024, ele utiliza Mixture-Expert para fazer esse fine tuning dos modelos, mostrando o uso dessa característica da baixa dimensionalidade. Depois, um segundo trabalho que já coloca isso no ambiente da federação, ele não utiliza Mixture-Expert, porém ele utiliza uma abordagem similar, onde em vez de ter um roteador que aceita várias entradas, ele obtenha um valor probabilístico para fazer o peso entre duas partes do modelo, que são tuneadas. Finalmente tem esse último trabalho que é um ponto-chave na minha pesquisa, onde eles de fato utilizam Mixture-Expert, utilizam um roteador para fazer esse fine tuning dos modelos. Porém, ele se limita a apenas dois experts. Um que obtém as características globais, que é compartilhado e agregado globalmente, e outro que fica com a idiosincrasia do cliente. Ele apenas tenta aprender os dados desse cliente. Junto a esses dois experts, tem um roteador que é treinado por cada cliente. Nesse contexto, tem uma principal limitação, e que foi o que os autores colocaram. À medida que você aumenta a quantidade de expert que você coloca em cada cliente, você tem um problema de que incrementa muito o tempo de computação e torna inviável o treinamento do roteador. Perfeito, você pode ter experts bem treinados para fazer cada uma das tarefas dos clientes, mas se o roteador não consegue fazer essa seleção, eles não são úteis. Então é aí que foca a proposta. Basicamente, a ideia é encontrar formas de clusterizar os experts, extraindo um pool de experts tuneados por vários clientes, quais são mais aptos para um cliente, e aí treinar um roteador para cada cliente. Aí, nesse sentido, são necessárias métricas para fazer essa comparação e clusterização dos experts dos outros clientes. Uma métrica bem básica que foi testada para essa seleção de partes do modelo para treinar, foi esse trabalho que fiz agora Placement, a.k.a. Block. Ele identifica essa métrica NFN Score, que é basicamente a norma entre duas tarefas. Ela vai variar em diferentes partes do modelo, e com isso ele consegue selecionar que camada do modelo seria mais viável treinar.
Partindo disso, a ideia desse trabalho também seria utilizar métricas como essa para identificar, em vez de que parte do modelo, quais experts selecionar a nível global para fazer o fine tuning do router. O trabalho feito até o momento foram implementados os outros algoritmos que já foram citados aqui, o FDPA e o FedOut, para fazer essa comparação entre os vários modelos. Foram aglomerados vários datasets, porque nesse trabalho um ponto crítico é encontrar tarefas que tenham uma relação para conseguir provar o funcionamento desse sistema. Tem que encontrar tarefas que tenham certa relação, mas que ainda escondam entre essas tarefas, que essas tarefas irão se tornar clientes, eles escondam especificidades. E também foram implementadas algumas métricas, principalmente o NFN Score, que tem sido analisado. E colocando em perspectiva, por exemplo, esse resultado, utilizando o NFN Score, onde foi obtida essa métrica no início do treinamento e no fim do treinamento, ele diferencia, ele tem diferentes comportamentos. Esse preliminar pode serão rodados ainda experimentos mais robustos para constatar esses comportamentos, como treinamentos feitos em diferentes tipos de dados, eles produzem um rastro diferente entre as camadas do modelo, denotando então que há uma certa especificidade. Quanto maior é a mudança do NFN Score para uma camada, significa que mais ele teve que aprender dessa camada, ou menos treinada que estava nessa tarefa. Bom, eu espero ter conseguido colocar vocês em perspectiva desse trabalho. É um tempo... É muito tempo, é um tempo ínfimo e é um trabalho de meses já. Acho que apenas o que eu fiz foi jogar a pintura no quadro. Não dá para fazer uma obra de arte em 10 minutos. Parabéns de verdade pelo trabalho. A Valeu, gente vai meu abrir caro. agora pela sessão de dúvidas. Quem tem uma dúvida? Vontade de saber. Fala, meu caro. Não sei se você pode falar o que você está fazendo. Para o caso da aplicação, você não está pensando em fazer você preparar, você não tem esse tipo de implementação. Modelos baseados no GTP, por exemplo, lá, eles não têm essa arquitetura de misto. E nesse caso, você, para o caso da aplicação, Então, quando eu comentei o Mixture of Expert, nesse sentido, realmente tem modelos que utilizam e outros que não. Mas, esse comentário foi da perspectiva de mostrar a viabilidade do Mixture of Expert a grande escala para o treinamento. Porém, nesse trabalho, o Mixture of Expert é utilizado para fazer um adaptador. Então, eu combino LoRa's, vários LoRa's, e um router. Esse vai ser meu Mixture of Expert. Eu coloco ele entre as camadas do modelo. Entende? Então, eu tenho meu modelo, ele pode já usar Mixture of Expert ou não. Eu seleciono algumas camadas e eu coloco lá o meu router com um set de LoRa's e faço o fine tuning deles. Entende? Porque o trabalho é focado no fine tuning do modelo. Mas, porque você vai fazer um mixture of LoRa's, né? Mas essa arquitetura com todos os LoRa's, cada cliente vai treinar seu próprio adaptador. E vai utilizar cada cliente com diferentes adaptadores treinados no produto, ou só é específico para cada cliente servidor? Boa, eu deixei um slide aqui, ó. A ideia é que, a princípio, os clientes eles treinem um LoRa de forma normal, um único LoRa, no seu dataset normal. E depois é que começa a fazer essa segunda parte do treinamento, onde, uma vez com um modelo inicial, você aplica as métricas para comparação e para clusterização desses LoRa's, seleciona alguns para cada cliente, dependendo da tarefa do cliente, e aí sim você passa a fazer isso de forma interativa daí para frente. Uma pergunta, mas você já pensou em qual vai ser a arquitetura? Vai ser uma
vai inovar o router que vai ter. Como? Para o router, para fazer o bloqueamento e escolha dos horas, sabe como você vai fazer isso? Vai ser treinado durante o processo de federação? Ele vai ser treinado durante o processo de federação, a partir do segundo round. Assim, a forma mais simples de mensurar o sexo, um router que seria uma matriz, que é multiplicada pela central e dá um peso para cada um dos sexos que teria ali. Perfeito. Se alguém tem mais alguma dúvida? Então, a ideia do router é basicamente selecionar o LoRa correto para esse input. Sim. É basicamente isso. O selecionador, para o LoRa utilizar. Ele dá pesos, ele combina. Selecionar seria se a saída fosse um e um zeros para demais, nesse caso. Mas sim. Perfeito, gente. Acho que então a gente pode agradecer mais uma vez o Marcos, então. Eu agradeço a você, gente, por estar aqui pelo tempo, tá? Espero que tenha sido produtivo. Muito obrigado, Marcos.